Carpini, boa noite. Fernanda Alves, do Sistema Verdes Mares. Antes de fazer a minha pergunta, eu preciso fazer uma fala específica, porque a gente já acompanha 18 jogos do Fortaleza e sempre vê você à beira do campo, reclama das situações e tal, situações pontuais. Chega aqui, em alguns momentos em que você achou que questionamentos não eram favoráveis, você reagiu, mas hoje, a forma que a gente viu não é o perfil que a gente conheceu. E aí a gente queria entender um pouco do que aconteceu, se você pudesse explicar, para justamente o torcedor seguir enxergando da mesma visão que eu, enquanto jornalista, enxergo, de um profissional que tem segurança no trabalho, sabe do que faz e que estava ali para defender a equipe. E o outro ponto era a avaliação em si da partida, já que foi um 0-0, o Fortaleza tentou muito, não conseguiu, o torcedor saiu frustrado com a situação. E como é que fica a expectativa para enfrentar o Juventude? Obrigada. Oi. Bom, boa noite. Em relação àquela confusão, eu não vou nem me alongar em relação a isso, porque como você mesmo mencionou na própria pergunta, que não é o meu perfil. Poucas as vezes eu fui expulso, poucas as vezes eu criei algum tipo de atrito. E se todos viram, inclusive você que estava assistindo o jogo, nas imagens, quem que vem à minha direção de uma maneira bem impetuosa e bem desrespeitosa e proferindo algumas palavras desnecessárias para nossa equipe, para o Fortaleza e para mim. Então, naquele momento também eu me defendi, eu acho que a imagem está bem clara, né? Que eu afasto ele e saio da confusão. Quem sai da área técnica e vem ao meu encontro parecendo querendo arrumar, não fui eu, foi o Eduardo. Então tá tudo bem. Respeito também o Eduardo, tá tudo certo. Isso aí, coisas que acontecem, não devem, não podem acontecer, é muito feio realmente. Mas eu estava explicando ali a confusão que a arbitragem fez na hora da substituição. E eu estava explicando para o quarto árbitro, o Ronald tem que voltar, e veio um integrante do banco falando, falei, cara, deixa o árbitro tomar a decisão, ele viu que ele errou, volta para o banco. E no que eu falei, volta para o banco, aí vocês, o resto é imagem, a história, aí vocês viram, então não tem mais nada que falar em relação a isso não. Agora em relação ao jogo, que é o mais importante, faltou a nossa efetividade, né, buscar um pouco mais de volume ofensivo, acho que no primeiro tempo tivemos algumas poucas situações ali, com o Pochettino, com o Prior, com o Luiz Fernando, com o Maurício, uma bola na trave, depois no segundo tempo muito pouco, o Cuiabá que se propôs a fazer fez bem, travou o jogo, tanto é que não teve um escanteio, teve uma finalização, teve um chute a gol, veio para não jogar, e o árbitro no segundo tempo talvez, né, até poderia ter acelerado um pouco mais o jogo em alguns momentos, mas isso não é problema de arbitragem, não é problema de ninguém, nós temos que olhar para nós e ver ali onde nós precisamos ajustar. Eu acho que estancar a questão defensiva depois do que foi a estreia, nós precisávamos, de imediato, só que às vezes você se preocupa com uma situação e agora precisa trabalhar um pouco para melhorar aquilo que a gente identificou nesse jogo, que é a parte ofensiva. Do mais, as ações do jogo, com pouca efetividade, ainda foram controle do Fortaleza, mas com pouco volume ofensivo. Expectativa de fazer um grande jogo dentro de casa, fazer valer o mando, né? Eu acho que todo ponto na competição é bem-vindo. Se nós ganhássemos hoje, o Fortaleza não voltaria para a Série A, e com o empate de hoje a gente também não vai permanecer na Série B. É um processo, passa por hoje, não acaba hoje. Então acho que está todo mundo muito eufórico, muito com os nervos assim, a flor da pele, esperando logo esse acesso. O acesso é dia 15 de novembro. Tem um ano todo pela frente, muita coisa vai acontecer. Não é como começa, é como termina. Fizemos o primeiro ponto na Série B, não sofremos gols, equilibramos vários aspectos. E agora vamos ajustar o que precisa ser ajustado. Carpini, boa noite. Tony Mota, Rádio Assunção ao vivo. Carpini, é notório que o time do Cuiabá ele veio mais para se fechar, né? A gente, pelo menos no campo visual que a gente, pelo menos que eu tive, ele veio num 5-4-1 e a coisa ficou muito fechada. Eu sei que o Fortaleza sofreu demais para chegar à área e poucas vezes chegou. Agora, o que surpreendeu, o que muita gente esperava, é que o Fortaleza viesse com uma formação diferente para iniciar esse jogo, né? Você teve ali um tempo, 10, 11 dias, com os jogadores considerados titulares treinando, descansando, e para esse jogo começar, você veio faltando ali o Vitinho, o Militejo talvez, outros jogadores. Essa formação, você não entende que ela poderia ter sido mais ofensiva no começo para poder tentar furar os bloqueios, já que estavam tão fechados? Bom, vamos lá. Em relação a mudanças pelo período que eu tive para treinar, o Rian é uma mudança, o Prior é uma mudança, Ronald é uma mudança, e o sistema que nós usamos, usando 2 meias, Pochettino e Prior entre linhas, é uma mudança.
Eu não vejo por que tanta surpresa. São as minhas escolhas. Eu acho que o primeiro tempo, inclusive, funcionou muito bem quando tivemos perna, com o Pochettino, com o Prior. São meias, principalmente o Prior, que dá essa lucidez, trava um pouquinho mais o jogo e consegue achar um passe de gol. No jogo passado, na nossa estreia do Botafogo, nós começamos o jogo com o Vitinho, depois entrou o Paulo Baia, depois entrou o Wellington e nós tomamos 4. Aí você poderia falar, por que você não fez o outro? Então, depois que acontece, é difícil, né? Então, eu entendi que o jogo era para isso. E dentro da estratégia funcionou bem alguns pontos. A questão ofensiva, que é um ponto que precisa ser melhorado, precisa ser ajustado. Né? Quando a gente optar por essa situação com 2 meias mais por dentro, fazendo o desenho que nós imaginávamos, a gente precisa de um pouco mais de profundidade pelos lados, com Fuentes e com Maurício. Acho que isso também atrapalhou um pouquinho, a gente tem um volume ofensivo ainda maior. Professor, boa noite. Lucas Uchoa, do portal 1918. Professor, eu entendo essa sua fala, principalmente que o torcedor está assim apreensivo. O torcedor quer ver o Fortaleza jogando futebol e eu acredito que essa é a maior cobrança hoje. Você tem resultado, você tem um título, mas o que eu vi hoje o torcedor pegar, vou falar a palavra do cearense, né? Mais ar, foi na última modificação onde você coloca o Rodrigo e não coloca um atacante, onde você tinha opções para o setor ofensivo. E eu queria que você explicasse não só a mudança do Rodrigo, mas as suas outras alterações desse jogo. A gente só valoriza o ponto quando não faz nenhum. Se a gente tivesse empatado em Ribeirão, a gente estaria comemorando o empate. Aí tomou 4, a gente ficou lamentando a derrota. E aí a gente não vai atacar igual o Índio. Eu já tinha o Militello, eu já tinha o Crispim, eu já tinha o Luiz Fernando, eu já tinha o Manuel, eu já tinha um ala que não é ala, não tem sistema defensivo, que é o Rodriguinho, que é um meia jogando pelo lado, um meia atacante jogando pelo lado. Olha quantos atacantes eu tinha. Aí eu vou deixar só o Sacha, que já jogou 80 minutos da partida, para marcar sozinho. E se o Cuiabá escapa numa transição e a gente toma um gol no contra-ataque, como eles vieram para fazer, jogar por um erro nosso. Aí vai falar, poxa, devia ter fechado o meio. Então é isso que eu falo. Eu respeito a sua pergunta e as opiniões e as críticas do torcedor. Tá tudo bem, mas tudo tem um porquê, tudo tem um motivo. Eu tô no dia a dia, eu vejo que as coisas que estão acontecendo e realmente a gente não poderia, acho que não era o momento. Eu já estava com 2 caras de referência, muita gente correndo para frente e o Brits ali mancando um pouquinho no final. Eu tinha só o Sacha e o Gasal para defender, eu não ia correr esse risco de pôr mais um atacante, aí é o all-in, né? Aí é loucura, nós estamos na segunda rodada. Se eu estivesse valendo um acesso, o título, alguma coisa assim, a gente arrisca um pouco mais. Nós temos mais 36, 37 rodadas, 36 rodadas. Então muita coisa vai acontecer. Por isso nós precisamos ter calma. Boa noite, Tiago Carpini, Miguel Júnior da Rádio Povo CBN. Você rodou bastante o elenco nos 2 jogos pela Copa do Nordeste. A rodagem dos jogadores naqueles 2 jogos, contra o Ferroviário e contra o Imperatriz, já foi pensando nessa escalação de hoje? O seu pensamento, já vinha essa escalação na sua cabeça? Não, o time que vai jogar contra o Cuiabá é esse aqui que iniciou hoje? Ou você mudou um pouco por os jogadores? Alguns jogadores se saíram bem nos jogos. No caso, o Ronald, o Prior e o Rian, que para mim foram bem naqueles jogos pela Copa do Nordeste. A gente, como eu falei anteriormente, né? A gente estava sempre pensando no objetivo principal. E eu usei esses 2 jogos da Copa do Nordeste muito como teste e também minutagem para quem precisava, como é o caso do Emanuel, que hoje participou um pouco mais um jovem da base. O Prior e o Rian e o Ronald me agradaram muito naquilo que a gente pensou de estratégia para o Cuiabá. Hoje no jogo também o Ronald deu muita sustentação, qualificou mais a nossa saída, controlou bem o jogo. Né? O Rian, enquanto teve gás, ele e o Prior também foram muito importantes, então teve muita coisa boa. Eles precisam agora de sequência, de ritmo, de minutagem para evoluir. Então, o objetivo maior é a Série B, nós sabemos disso, então a gente, toda e qualquer oportunidade de rodar, testar, a gente procura fazer para oportunizar todo mundo e escolher as melhores estratégias para cada jogo. Boa noite, Carpini, Anderson Azevedo, do Futebolês. Você falou e todo mundo viu também, o Cuiabá praticamente não atacou o Fortaleza na partida. Aí eu te pergunto, tendo base como isso, por que continuar e terminar o jogo mantendo os 3 zagueiros e não mudar a formação no decorrer da partida para tentar encurralar mais o adversário? Na verdade, o Ronald ele é volante, ele fez uma função diferente para qualificar a saída e em diversos momentos ele saía e entrava na linha. Deu uma sensação, porque na hora de marcar ele faz a linha de 5 e na hora de jogar ele tinha liberdade para flutuar, como ele fez em alguns momentos. Então a gente não tinha 3 zagueiros em campo, tinha o Brits e o Gasal. Na construção,
O próprio Fortaleza, vamos usar como exemplo, né? Quantos anos fez uma saída de 3 com o Tinga praticamente sendo um zagueiro e não lateral, né? Então, independe de quem faz a saída, não dá essa conotação dos 3 zagueiros, porque o Ronald é um volante que qualificou e dentro da nossa estratégia fez tudo aquilo que foi pensado para o jogo de hoje. Carpini, tudo bem? Boa noite. Pedro Pinheiro, do Globo Esporte. Muito se falava antes desse encontro na próxima rodada entre você e o Juventude, mas que não vai poder acontecer. Eu queria saber como é que fica o teu sentimento em relação a isso, em não poder reencontrar uma equipe que você conseguiu um acesso, inclusive aqui em Fortaleza, lá em 2023, e como é que vai ser essa sua preparação com a sua equipe, principalmente pensando nesse jogo e pensando também em vencer a primeira partida dentro da Série B. Boa. Queria muito fazer esse jogo, como todos os jogos, né? Infelizmente, hoje esse pequeno incidente, né? Chato que aconteceu, mas enfim, já passou. Trabalhar bem a semana, né? Independente se eu vou estar no banco ou não, nós temos uma equipe, uma staff muito qualificada, o Stefano, o Márcio, o Renan que chegou agora, o Josué, então o pessoal da análise, nós temos uma turma boa que dá todo o suporte, todos esses caras já participam da operação do jogo, então o fato do treinador não estar ali não vai atrapalhar em nada a concentração e a capacidade desses atletas, a gente continuar trabalhando, acho que aproveitar esse pouco tempo de treino que teremos até o sábado, descansar bem e intensificar um pouco mais essa nossa questão ofensiva dentro de uma estrutura que, na minha opinião, defensivamente se organizou novamente depois da nossa estreia. Carpini aqui, ó. Luiz Eduardo Gomes, CVC Esporte, Placar TV. No segundo tempo, eu não sei se você percebeu, enfim, pelo calor do jogo, mas no momento que o Fuentes tocava na bola, algumas vaias direcionadas para ele, né? Como é que está sendo esse trabalho do Carpini em relação ao Fuentes, né? Que é um jogador que, por exemplo, disputou Copa do Mundo de Clubes pelo Fluminense, um jogador que chegou aqui com boas expectativas, a imprensa em geral avaliou essa contratação como positiva, sim, mas é um atleta que ainda talvez não está rendendo aquilo que o torcedor esperava, até pela questão da expectativa e da realidade. E dentro disso eu queria que você falasse também de que forma essa pressão do torcedor pode acabar interferindo, por exemplo, no teu trabalho, no sentido de que no primeiro tempo o time saiu vaiado de campo, ao final do jogo também saiu vaiado de campo. De que forma o Carpini entende isso, a pressão do torcedor? Já chegou aqui no Fortaleza sabendo que existia essa pressão, até pelo patamar que a equipe se colocou na Série B, maior orçamento, 7 anos na Série A. Como é que você avalia isso também? Olha, eu encaro com muito respeito as críticas do torcedor. Desde quando eu vim para cá, eu sabia o tamanho da dificuldade. Só eu sei o que eu encontrei aqui, né? O torcedor não sabe, a metade. E nós estamos trabalhando muito para representar bem um clube que é gigante e que anseia por esse retorno, né? Mas a expectativa eu acho que é um grande problema às vezes nessa situação, porque a expectativa é de um Fortaleza que vai passar por cima de todos os adversários e vai vencer com certa facilidade, e o futebol não é mais desse jeito, não, há muito tempo. É muito competitivo, a Série B é muito difícil, olha os resultados, quantos empates, quanto perde e ganha vai ter, então muita coisa vai acontecer. Então a gente respeita o torcedor, mas isso não atrapalha em nada, porque o nosso grupo está muito fechado. O nosso ambiente dentro do PC é muito bom. Nós temos o respaldo de cima para baixo, nós temos os atletas que acreditam naquilo que é proposto e nada do externo vai nos atrapalhar e nos abalar, né? As críticas, os comentários, os blogs, os entendedores, ninguém. A gente respeita todos eles, muito, de verdade. E todos têm opinião e têm o direito de expressar e colocar suas opiniões. Mas isso não entra para dentro do nosso vestiário. Não entra mesmo, isso eu posso te garantir. Em relação ao Fuentes, realmente é uma expectativa também de um jogador que, de Copa do Mundo, de Copa de Clubes, de seleção, né? E que todos vocês validaram quando foi anunciado. E aí a gente precisa ter um pouco de tempo com o atleta, né? É uma adaptação, é uma chegada a um sistema diferente, a um trabalho diferente. Fazia muito tempo que ele não tinha uma sequência de jogos no Fluminense, talvez tenha atrapalhado. Ainda não foi o melhor do Fuentes, mas vai ser. E um jogador experiente como ele sabe lidar com as críticas, com as vaias, com as cobranças. Acho que isso faz parte também do processo, quando as coisas tendem a não acontecer para ele. Mas mesmo assim, enquanto esteve em campo, primeiro tempo, defensivamente fez um jogo seguro. Tem muito mais a acrescentar e a melhorar, porque tem capacidade para isso. E a gente vai ajudar ele. Nós não vamos largar a mão de ninguém, nós vamos até o final. Nós não vamos deixar ninguém para trás. Vamos todo mundo juntinho, porque no final a gente vai vir aqui, eu creio muito que a gente vai comemorar e vai ter coisas boas, né? E a gente está, eu procuro enfatizar, porque mediante tantas coisas que a gente ouve, né, esperando o futebol dos sonhos, nem a seleção brasileira joga o futebol dos sonhos,
A gente está esperando aqui e aí, com tudo isso, a gente atingiu todos os objetivos na temporada. Nós temos, acho que mais de 80% de aproveitamento. Já tem um título que 2 anos o torcedor tinha um anseio por isso. Não estou voltando ao passado, mas toda hora a gente fala do Botafogo também, então eu procuro falar para os atletas as coisas boas, porque as coisas ruins já tem muita gente falando. Então, o que vem de fora para dentro, seja direcionado, ou seja de livre, espontânea vontade, é do direito de cada um e a gente assimila toda e qualquer crítica. Eu continuo confiando demais no meu grupo, meu time é muito bom, meu time vai progredir, vai melhorar, temos fragilidades, temos defeitos, temos erros, começando comigo, mas a gente não solta a mão de ninguém aqui não, nós vamos junto no Fortaleza e em novembro a gente vai ver a nossa chegada.